E aí, pessoal, começando nosso primeiro bate-papo. Tô muito feliz, até porque a gente levou um tempinho para elaborar essa ideia, mas eu tenho certeza que ela vai para frente para a gente poder compartilhar várias experiências da nossa vida, né? E não só essas, porque a gente vai ter participação de pessoas, inclusive recebi alguns áudios hoje das histórias relacionadas ao nosso tema, né? Que é um tema que eu acho que 80% da galera vai se identificar, porque se você já passou perrengue na vida, se você não tem dinheiro, você já andou de ônibus, então histórias de ônibus. Exatamente. Que constrói caráter, segundo Débora. Não, exatamente. Eu acho que mesmo que você seja milionário, faça o seu filho andar de ônibus algumas vezes para ele se tornar uma pessoa melhor, porque o ônibus, ele tem um caráter pedagógico, ele ensina você a ser uma pessoa melhor. E ele, assim, tem poder de ensinar de diferentes maneiras, né? Porque, por exemplo, tem quem quebre o braço, tem aquele cara que tem que conviver com galinha, com bicho, com não sei o quê. É, e a gente vai contar tudo isso, né, no decorrer do programa. Exatamente. Mas também tem as liçõezinhas básicas, assim, né? Tem Vivência da sociedade. que é tipo assim, você aprende a ser mais solidário, né? Porque quem nunca, né, esteve naquele ônibus lotado, aí aquela pessoa puxa a cordinha e o motorista não vê, e aí todo mundo se une numa força coletiva pra gritar: para aí, motor, vai descer! E sai gritando, tá ligado? Sai Sai gritando até chegar no motorista. até o motorista, pra ajudar aquela pessoa a descer. E quando termina de descer, o povo faz, pode fechar. Às vezes, quando ele tá muito lotado, aquele que se você levantar um braço, o braço não desce, tem que avisar, tem que bater na porta, faz assim. É porque tem às vezes que tá tão lotado que tem que descer uma galera pra uma pessoa descer e depois sobe de novo. Poxa, Mas tem outras coisas também, tipo, você aprende a respeitar os mais velhos, porque às vezes você tá muito cansado, mas aí entra aquele idoso e você fica, será que eu finjo que tô dormindo ou será que eu essa dou um situação- lugar? Não, mas essa aí é uma situação muito complicada, porque, por exemplo, a minha consciência, ela é muito ativa, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, eu tô sentado assim, ela já tá começando a conversar comigo, ela já, Thiago, tu não vai levantar, Thiago não sei o quê, Thiago não sei o quê, e aí começa a ficar naquela apreensão, sabe? Será que ninguém vai levantar, vai ter que ser eu? E quando você é estudante, todo mundo olha pra quem? Pra você, porque você é o jovenzinho, tipo, Exatamente. não Exatamente. vai levantar não? Aquele olhar julgando. E aí você termina levantando, senta aqui, senhora. É, que não tá errado, né? Nossa, eu tenho uma história Mas- muito engraçada sobre isso que eu lembrei agora. Que eu tava uma vez com uma conhecida da família, que é tipo da família. E simplesmente a gente tava em pé no ônibus e uma mulher falou assim: senta aqui, moça. E ela: não, obrigada. Ela era jovem, tipo 30 e poucos anos aí. Não, sente aqui, moça. Ela: não, eu tô de boa em pé. Ela: senta aqui que você tá grávida. E ela não tava grávida. Aí ela: ok. Sentou. Ela sentou, ela ficou com vergonha de explicar: não, eu não tô grávida. Ela simplesmente aceitou: ok, estou grávida, vou sentar aqui. Que horror. Enfim. Nunca assumam que uma pessoa tá grávida, tá, gente? Não façam isso. É, mas foi com uma boa intenção, né? A mulher achou que ela tava gestante, quis dar o Mas lugar. vocês andaram muito de ônibus? Muito. Muito. E Débora são as melhores, porque Débora andava intermunicipal. É. É uma vibe Não, então, diferente. eu acho legal a gente situar as pessoas que estão nos escutando, Sim. nos assistindo, porque, por exemplo, a gente tá na Paraíba, né? Eu sou gaúcho, mas eu morava no interior do Rio Grande do Sul. E vocês são paraibanas, né? E a gente tá gravando o podcast da Paraíba, né? Em Campina Grande, que também é interior. Mas é uma Grande, cidade interior exatamente. bem... Terra da Juliette. É, terra de Juliette. É, exatamente. Muito bem, hashtag. A gente é bem Cacos. bairrista aqui, a gente tem orgulhinho, assim. É, não, mas eu sou gaúcho e sou bairrista também, com relação à Paraíba. Claro que vocês são. Não, mas todo gaúcho eles são separatistas, pô. Eles têm muito orgulho, tipo, o meu país, Rio Grande do Sul. Não, isso aí é conversa. Isso aí é só meia dúzia que é maluco, que não sabe o que fala. Bom, enfim, tem uma história muito legal de Débora que ela pode compartilhar. Porque ela fazia, e é engraçado isso, porque ela fazia todos os dias, e é muito comum isso, na verdade, né? Fazia aquele caminho casa, escola, escola, casa, né? É. E aí, conta aí. É que, na verdade, eu morava numa cidade que era próxima a Campina Grande. Tipo, dava uns 15 minutos. Só que de ônibus isso se torna bem mais longo, esse percurso. Diz o nome. Lagoa Seca, e aí vinha pra Campina Grande. Pra um Lagoa Seca. E aí, o ônibus que vai pro interior, o ônibus intermunicipal, ele tem as suas peculiaridades. Ele tem, assim, as coisas típicas que
só acontecem nele, né? Primeiro, assim, que todas as minhas amigas só precisavam atravessar a rua para pegar o ônibus na Praça da Bandeira. O ônibus intermunicipal, ele não circula dentro da cidade. Você tem que ir até a rodoviária pegar esse ônibus. Então, isso aí já era um percurso que eu tinha que fazer. Mas você enfim, pegava 2 ônibus? na época da faculdade. Na época da escola, eu só pegava um. A rodoviária fica no centro, ela só andava mais. Eu só andava um bocadinho para chegar na escola. Entendi. Mas na época da faculdade, aí sim começou o meu sofrimento real, porque eu tinha que pegar mais de 2 ônibus. Eu descia na integração, pegava um 3. terceiro. 303? E ia para a UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, e é muito distante de Lagoa Seca. Então, assim, eu levava 2 horas fáceis nesse percurso de 3 ônibus para chegar até lá. Mas vamos por partes, né? Sim. Vamos devagar, porque tem bastante história para contar. E não só de ônibus, né? Não só de ônibus. Sim, de esporte, eu falo esporte. Não, de transporte alternativo. Transporte alternativo. Eu sei que vocês querem chegar na história. Não, porque essa é uma... Vamos chegar na história, a gente... porque é a história mais icônica do colégio, do nosso grupo. Não, é uma história icônica pra vida, né? Icônica pra vida. É aquilo que você falou no início, assim, é algo transformador, né? Então, eu acho que eu já vou contar. Você vai contar já? Eu vou contar. Eu vou primeiro situar as pessoas que estão nos ouvindo de que existem, pelo menos na minha realidade, né, de Lagoa Seca para Campina Grande, existem carros alternativos, que na verdade eram caminhonetes D20, Sim. que eles adaptavam e colocavam bancos onde era a carroceria, e eles enchiam de, 8, 10 pessoas e faziam o mesmo percurso do ônibus, só que, minha mãe nunca queria que eu pegasse esses carros, porque você não pagava meia entrada, não tinha segurança e tal. Ela não gostava, ela queria que eu pegasse o ônibus certinho, porque ela achava mais seguro. Ela era consciente. Não, isso é... Mães, né? Mães. Só que eu lá no auge dos meus, 15, 14 anos, né? Não queria chegar atrasada, tinha me atrasado e tal. E eu fiz assim, caramba, velho, não vou conseguir pegar o ônibus. Vou pegar um carro alternativo desse, porque eles passam com mais frequência. Eles não têm horário, eles passam direto. E vamos de karma de mãe. E aí eu, né, estiquei minha mãozinha lá e pedi parada para uma D20. Okay. A primeira coisa que já foi chocante é saber que, sabe carro de 2 portas? Que a pessoa que tá na frente, se curva pra você entrar. Afastar o banco. Isso, só que você faz isso em 3 etapas pra chegar no último banco da D20. Você vai, pulando todo mundo. Que é um carro construído, tá ligado? Porque é um carro adaptado. Que não existe sem fábrica. Então, primeiro eu já fui pulando. Foi a primeira vez que eu andei disso. Fui pulando todo mundo até chegar no último lugar. O carro estava lotado, eu ocupei o último lugar. E aí eu sentei, ok, vou chegar bem. E aí, daí eu percebo que o homem que estava do meu lado, ele estava com uma gaiola. E dentro da gaiola estava uma galinha. Gente. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem, tudo normal. 6 horas da manhã. Você Quando com a não, galinha. eu amo isso, né? Até aí tudo bem, quando claramente não está tudo bem. Mas enfim, até aí tudo bem, ok. Ele está transportando a galinha dele. Só que a galinha, ela começou a se ouriçar, ela começou a ficar inquieta dentro do carro. E ela começou de modo que ela ficava se debatendo, e a asa dela foi pra fora da gaiola. E aí bateu em quem? Em mim. Eu fui o caminho inteiro com a galinha batendo na asa na minha cara, na minha farda. E eu, moça, afasta pra lá. E não tinha como me afastar. E eu, ficando com isso não dá pra acreditar. Não, foi. E eu com futum de galinha, tirando as penas e tentando me afastar. E o vidro do carro enguiçado não abre, né? Porque, enfim. É uma alternativa. É uma alternativa. E eu, meu Deus... Nesse momento, eu juro que eu consegui ouvir o turururururu e o narrador. A voz de Dona Mônica. Não pega alternativo. Se fosse um filme, o narrador iria dizer, a vida não ia bem. E eu, nesse momento, tentando me desvencilhar da galinha. E cheguei, né? E aí... Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. E aí, teve outros perrengues no dia e tal, porque... Como eu paguei o carro alternativo, eu não paguei metade da passagem, porque eles não fazem isso. E aí, eu fiquei exatamente com o dinheiro contado de comprar um lanche na escola. E aí, na escola, nessa época, eles vendiam... Primeiro, você comprava uma ficha de salgado e depois você ia com essa ficha pegar o salgado. Sim. E aí, eu só tinha esse dinheiro. E aí, eu comprei a ficha e a ficha, craquelou na minha mão. Ela se desfez. E a mulher não aceitou a ficha quebrada e eu fiquei com fome. Mas esse dia foi pra Débora. Ela chegou na escola de manhã
estressado e gritando, eu vim o caminho inteiro com a galinha batendo em mim e falando dessa galinha. Aí ela foi abrir a bolsa e o que disse a tua bolsa, mulher? Eu tava com uma base líquida na bolsa, né? Adolescente que anda com maquiagem. E a base estourou. Eu não sei se foi nesse perrengue de tentar me defender da galinha, imprensei a bolsa. Gente, que dia. E aí a base estourou e esse é aquele danificou dia todos que- os meus livros que estavam dentro da bolsa. Ficou tudo bege. Ei, mas esse é aquele Ai, dia que que era melhor você não horrível. ter ido pra Saí aula, de né? casa. Era pra você ter se Mas escondido. isso, crianças que nos escutam, é pra você aprender a não descumprir a recomendação da sua mãe, tal como Chapeuzinho Vermelho, porque dá merda. Se a sua mãe diz que é pra você fazer uma coisa, faça aquilo, porque senão o karma da mãe vai te perseguir durante todo o dia. E foi essa a minha história com carros alternativos. Mas eu sei que Marília também tem umas histórias bem boas de conhecidos que fazem carro alternativo e que é top, né? A ilegalidade, ela tem esse... Mas pra quem não sabe, carro alternativo é ilegal. Não pode, Diga-se de não pode. passagem, não pode, é não pode. ilegal. Porque não é muito seguro, mas Assim, eu queria deixar claro aqui tem os dois que é um rolês, né? transporte que existe no Brasil e tem os melhores e os maiores motoristas de transporte alternativo, que eu queria mandar um beijo para Julinho, Renan, Maurílio e Rogerinho, que eles fazem um ótimo trabalho, mesmo sendo ilegal. Mas é como até Débora disse ontem, é que nem quando... eu ia dizer J Pagodinho, como é que eu não... Zeca Pagodinho. J Pagodinho. Zeca Pagodinho deu uma entrevista. Não, porque eu gosto muito de Jogo do Bicho, aí a repórter. Você não Então liga. quer dizer que você é a favor da legalização? Ele, e é ilegal? É tipo as pessoas daqui com carro alternativo, tipo, você é a favor da legalização? Quê? É ilegal? Eu pego todo dia, garoto. É muito comum. Acho que hoje em dia tá menos. Tua mãe tem um amigo que faz, tipo, ele não é carro alternativo ilegal, ele é Uber ilegal. É melhor ainda essa história. Ele é Uber ilegal, ele fica... Ele é um faz tudo e faz nada ao mesmo tempo. Quero ver ele fazer alguma coisa, mas ele não faz nada. Ele fica ali no Extra, perto do shopping. Quando ele vê que alguém tá pedindo Uber, ele chega pra pessoa, pergunta quanto deu Uber, pra onde ela vai, e ele oferece menos pra levar a pessoa. Isso, o brasileiro ele tem essa capacidade, De né? burlar tudo que for possível. E de agora, empreender. doido quem E agora doido quem entra, né? Empreendedor. Porque, tipo, você já pega Uber meio cismada, às vezes. E aí você entra num cara que não é Uber e vamos de coragem. Não, E peraí, vamos ele de coragem. é Uber, é um Uber diferenciado, entendeu? Sim, Porque ele vai ao cliente dele. Ele tem o poder de convencer, entendeu? Porque assim, você tem um aplicativo, você consegue ver a avaliação das pessoas, né? Sabe, o nome, a placa, não sei o quê. Aí o cara chega e você fala assim, não, eu lhe levo onde você quer E mais barato. e mais barato. Enfim. Então, ele merece realmente... Sim. Grande abraço, Juninho, Como é que ele motorista levou... Uber. Como é que é? Julinho. Não vamos de nome, Julinho. não vamos de nome pra esse Uber, porque como ele tá fora da legalidade... Não, mas não tem Não, mas sobrenome, Julinho não. é do Choque de Cultura. Ah, sim. Ele, eu não tô... Eu nem lembro o nome dele, eu acho. Mas qual é a história que ele levou um... Não, é porque teve duas. Eu não sei se eu confundo, mas ele já levou um cara que pediu pra ele... Essa é a mesma história. Ele foi pegar um cara, aí o cara fez, você se incomoda de parar pra eu comprar umas coisas, fazer uma feira? Aí ele não. Ele pegou, parou, o cara fez a feira, botou no carro, pegou a mulher e levou ele, a mulher e a feira para um motel. E esse cara deixou eles no motel. E ele Eu deixou eles no amo motel essa história. com eu a amo essa feira. história. Pois é, minha filha. No Ah. Brasil existe de tudo, de tudo, de tudo, de E tudo. agora a gente vai pro nosso primeiro quadro. Ai, eu amo quadros. Vai ter Pronto, quadro. nosso primeiro quadro. Como é o nome do quadro? É um quadro que não tem nome, mas na verdade... Ainda não deu pra pensar nos nomes. Não, mas é porque a ideia é aquela, né? Aquele negócio... Coisas dos internautas. Momento internet, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar pra vocês uma história, né? Algo que aconteceu dentro de um ônibus. Certo. E aí, vocês vão ter que tentar desvendar o final. Massa. Ai, eu amo jogos. Ok? Já que ia dizer se era verdade ou não. Pronto. Assim, é uma história da internet, obviamente. E eu vou falar o nome aqui da pessoa porque tá divulgando o nome. É no né? Twitter? Não, é um site de história, essas coisas assim. Tá, vai. O nome da pessoa é Priscila Mioto, tá? Tá. Pronto. Ela tava em um ônibus, né? Indo pra uma seleção de estágio.
e entra um guri gritando dentro do ônibus. Todo mundo com a mão na cabeça. E aí, depois que todo mundo se desesperou, ele continuou gritando. O que aconteceu depois disso? Era uma música que ele tava cantando só não pra é trollar o povo. Não é o óbvio. Uma É mão mão vai na cabeça. Cintura Uma mão vai na na cabeça. Vocês são muito espertas com relação à música, ó. Porque depois que todo mundo se desesperou, todo mundo... Isso é real? É real. Vai, Até que se prove o contrário. Ele começou... Se tá na internet é porque é verdade. Tudo que Se tá na internet... é verdade. Não, mentira, não acredita em fake news. Bom, aí depois que todo mundo se desesperou, ele continuou. Todo mundo com a mão na cabeça, que vai começar o Revolution. Ai, que lezeira. E aí ficou dançando. Enfim, Tiago botando no Google. Histórias Histórias inacreditáveis no Google. Ou no ônibus. Histórias hilárias de busão. Mas eu não duvido que tenha acontecido. Não, Até obviamente. porque eu vou contar uma história tão surreal quanto essa. Duvido. Duvida? Bebê, você não sabe as coisas. O que já aconteceu nesse ônibus de Campina pra Lagoa Seca, até Deus duvida. É o sumo do Brasil. Como Lagoa Seca é interior, ia muita gente assim da zona rural e tal. E esse pessoal tem o costume assim de partilhar as coisas, de ser muito assim receptivo. E aí, tipo, era comum no ônibus as pessoas, tipo, do nada abrir uma jaca e, tipo, sair oferecendo Sim, pra pra todo quem não mundo. sabe, pra quem não sabe, teve uma novela, né? Pé na Jaca. A galera que não sabe o que é uma jaca é uma fruta gigantesca. Com um monte de negócio. Que é aquele negócio que você come e você já come com medo de se engasgar, porque ela vem... Eu amo as entradas de Tiago da novela Pé na As Jaca. legendas de Tiago, mas enfim. E pé na jaca. E Não, Pé na jaca Jaca. fede muito. Não, Eu não acho- é fedida, tem um cheiro forte. Tem um Mas, cheiro muito forte. gente, isso não é importante pra Não é história. importante, mas vai, continua. Enfim, era normal isso, do pessoal, tipo, abrir jaca e oferecer pra todo mundo, abrir aqueles queijo, bem que é um salgadinho, uva, fede. tudo isso. Eles comiam dentro do ônibus e saíam oferecendo pra É que, todo na verdade, mundo. tudo que fede se come em ônibus, né? Vocês lembram daqueles Cheetos, quando a gente ia pra escola? De requeijão. Não. De requeijão tem um cheirinho bom. Agora, aquele de queijo, meu O amigo. pessoal come essas coisas dentro do ônibus. Mas, enfim, eu já era acostumada com isso, do pessoal me oferecer comida dentro do ônibus. E eu, tipo, não, obrigada, não quero. Já era normal pra mim. Só que teve uma vez que uma mulher, uma senhorinha muito idosa, sentou do meu lado, cheia de sacola, cheia de coisa que ela tinha comprado. E aí, do nada, ela tirou um cremosinho do sutiã. E cremosinho, pra quem não sabe o que é tipo assim, eu não sei como na sua cidade chama. Aqui chama din-din, mas pode ser sacolé. É tipo picolé no saquinho. Exatamente. Ela tirou um negócio daquele de dentro do sutiã. Eu não sei, tava tipo, eu acho que o peito dela tava congelado. Ela tirou do sutiã, rasgou com o dente e perguntou: minha filha, você quer? E eu fiquei chocada. Eu fiquei: não, quero não. E ela Dando começou aquela a... chupadinha. Ela queria dividir? Ela queria que eu chupasse o negócio que tava no peito dela. O quê? Não, vai formula a frase. Não, Ela chupar o peito. queria Ela que quer. eu... Enfim, gente, foi... Eu fiquei incrível com essa história. Eu cheguei em casa contando, porque eu sempre chegava contando. Aí os motoristas... Será que ela tinha mais de um cremosinho dentro do... Não sei. Depende. Primeiro, eu já acho estranho a pessoa guardar coisa dentro do sutiã. Não, dinheiro Não, tem uma galera que dinheiro, guarda celular. dinheiro. Eu não tenho É. peitos, né? Mas eu vejo muita Mas, gente guardar dinheiro. um cremosinho dentro do sutiã. Isso é. Alô, cremosinho, patrocínio no nosso podcast, porque essa história é incrível. Inclusive, se Socorro. alguém quiser nos patrocinar, né? Estamos aceitando Estamos sempre. principalmente bebidas. Sim, A nossa ideia aqui é ter um patrocinador de de cachaça, cachaça. É. né? Aqui perto da gente, ó, tem Triunfo, Matuta, a gente aceita tudo. Não, eu não vou nem me reter. dizer os nomes, né? Exatamente, vamos Quem ignorar quiser, os fique nomes, à porque vontade. quem quiser. Mas, enfim, Caranguejo. essa história é bem incrível, assim, da mulher com cremosinho. E, assim, eu não sei, Marília, se ela viveu isso, Tiago e tal, mas eu tinha muito isso de, tipo, desejar que ninguém sentasse do meu lado dentro do ônibus. Tipo, eu fazia a pior cara que eu podia, tipo, cara de Sempre muito mal-humorada. simpática. Não, eu ia falando, é muito difícil, né? Fazer a carinha. Eu consigo fazer com facilidade. E aí eu fazia a minha pior cara e ficava rezando pra que ninguém sentasse do meu lado. Só que quando acontecia de ninguém sentar do meu lado, eu fazia...
por que as pessoas me odeiam? Por que as pessoas preferem em pé do que sentado do meu lado? Será que eu sou fedorenta? agora- Será que eu... Sei lá. Se a gente for lembrar das coisas de escola, pelo menos a gente fazia muita viagem de ônibus, assim, na época da escola. E, tipo, essa era uma das coisas que eu ficava me pegando, às vezes, pensando, sabe? Porque eu já ficava ansioso, na época que é uma mesa de ansiosos. Eu já ficava ansioso só pensando, tipo assim, será que eu vou ter algum coleguinha ou coleguinha que vai sentar comigo? Porque eu não queria ficar sozinho ou ser a última opção de escolha, sabe? Aí tem toda aquela história, né, de que a gente já fica, né? Querendo que alguém sente do nosso Não, lado. sente do meu lado, pelo amor de Deus. Mas você não gostava, fala, né? não. Você fica querendo. Mas como era o ônibus lá no Rio Grande do Sul? Como era? Tu não tem nenhuma porque história é sobre tem, isso? tem, é tem. diferente. Com certeza Exatamente. tem diferenças. Ó, eu vou contar uma história pra vocês que era o ônibus do Certa. Eu acho que era Certa. Os meus colegas vão me bater se eu tiver falado errado, mas na minha escola era o seguinte: a escola tinha comprado um ônibus. A escola comprou um ônibus. Escolas ricas. Outro Só mundo, que- né? então, Escola alemã. Só que a escola comprou esse ônibus. Só que ele, assim, efetivamente, ele não era um ônibus muito bom, entende? Era aquele ônibus que volta e meia dá problema, você fica em pé, sabe? Aquele carro ligada. velho que você compra. Aí, pronto, comprou esse ônibus. Aí a gente... Porque antigamente, né, meu amigo, não tinha tanta lei, Antigamente. porque o povo não tinha que sentar, Antigamente. não tinha cinto, não tinha essas coisas, né? Aí a gente foi pra uma cidade vizinha com esse ônibus, né? Aí era aquela barulheira, pum, tum, 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 não sei o quê. Isso, colégio, os alunos. Exatamente. A Certo. gente, na verdade, eu e os meus amigos que a gente jogava no Em time de outra futsal, cidade. né? Time de futsal da escola, né? Tá certo. Aí, ok, foi ali e tal, não sei o que. Daí a gente jogou e tal. Aí na volta, só que assim, você pensa que, sei lá, vai todo mundo sentadinho, bonitinho. Só que como eles lotaram o ônibus, era tipo gente por cima de gente. E aí quando você vai jogar, ganha, sei é lá, Brasil. acontece. O povo volta fazendo aquele furdunço, né? Eu já consigo escutar a Aquele música. furdunço. Ô motorista, pode correr que a Isso. quinta série não tem medo de morrer. E tem fedendo, aquela- né? Depois de jogar É, só. Ai, aquela- olha, o aquele motorista de cheiro. ônibus ele já sofre. Agora o de ônibus escolar merece ir pro Merecia. céu com tripa e tudo. É. Porque os guri atenta, viu? Atenta Pelo amor muito. de E aquela Deus. musiquinha da barata. Da barata? Ai, Sim, meu Aí Deus. a gente Diga aí, volta falando. cantando e batendo no teto do ônibus. Ai, meu Deus, Os mini vândalos, os mini vândalos. Porque Adolescente menino tem é essa um coisa, menino caos. quer, né? Quer É. extrapolar, avacalhar, não sei o que, acha que... Enfim, aí a gente tava voltando, e aí eu tava no corredor com os meus amigos, assim, aí nisso tinha a galera mais velha também, eu tava, acho que, sei lá, sexta, sétima série, mas tinha o pessoal do terceiro ano e tal. E nisso, na minha frente, tinha um menino muito grande, forte, assim, sabe? Grandão. Aí eu era bem magrinho nessa época, e eu tava com o braço assim, bem enrolado naquele negócio que você segura, sabe? No ferro. É. Aqui em cima, assim. Não, é porque esses ônibus antigos, eles tinham um ferro assim atrás de Das cada cadeiras, eu assento, sei né? como são. É, nos É, bancos. bem antigão, né? E teu Aí braço, eu teu passei o braço tava braço. enroscado nisso. Véi, eu passei o braço e nisso a galera naquela música, motorista, não sei o que, não sei o que. Aí ele chegou na escola e eu não sei o que aconteceu, aquele doido, porque é um doido, né? O motorista? Ele deu uma freada, Sim. deu uma freada. Bicho, o ônibus... E aí foi, só que na hora que parou, voltou, sabe? Sim. Aí quando Inércia. voltou, velho... Exatamente. Aí quando voltou, o maluco caiu em cima de mim, só que meu braço ficou preso. O menino grande, É, o gigante. ele caiu em cima do teu braço. Caiu em cima de mim, né? Ai, bicho, o braço Consequentemente, ficou o braço tava no meio do caminho. É, entendeu? Não tinha o que... E vamos de braço quebrado. Pronto, aí quebrei o pulso. Cara. Nisso. Caramba. Só que aí, tipo, eu imaginei que tinha quebrado o pulso, né? Aí Tu pensei, não chorou de dor? bicho, não chorei. Na hora não, mas eu Tu chorei em fez, casa. eu acho que tá Véi. quebrado. Não, eu senti, assim, a sensação que eu tinha era de que o sangue tava passando no Ai, meio que do osso, agonia. assim, era uma coisa muito estranha. Aí eu falei, não vou contar pro meu pai, né? Você tem- Não vou contar. Eu vou aqui ficar com o pulso quebrado até os 35 anos de idade. É. Não vou contar, porque eu tô medo de apanhar, sei lá, Oh, levar meu uma Deus. chinelada na bunda, né? A adolescente é muito besta. Mas não é apanhar, né? Eu ia levar uma Ainda leva. chinelada, negócio assim. A pessoa Mas quebra o braço a e ainda vai ser xingada em casa. A pessoa acha que isso vai acontecer, né? Aí eu pensei, não, beleza, não vou ficar quieto. Aí cheguei em casa, fui, porque eles não eram muito a favor que eu jogasse futebol, entendeu? Aí cheguei em casa, fui tomar banho, só que eu não conseguia comer de dor. Assim, eu senti o Como corpo, um ser humano normal. É. né? Graças a Deus. Aí, bicho, não aguentei mais, eu esperei até 1 da manhã.
porque ele podia avisar o pai às 5 da tarde. Mas ele achou Não. mais cômodo e que o pai ia ficar menos estressado se ele avisasse às 1 Uma da da manhã. Não. E, Faz todo o sentido. não, e você chegar a dizer, tipo, quebrei o braço, aí vai achar, não, vai bater, vai brigar com você. Tipo, Tipo, uma coisa não que tem você não tem lógica. É, não, você eu criei tem toda uma culpa. história, né? Você não quebrou Eu- um copo em casa, você quebrou o seu braço. É. Exatamente. Aí, Claro que a 1 da manhã ia ser mais tranquilo, claro. Sim. pronto, mas aí o que aconteceu? Como eu falei tão tarde, eu recebi um xingão gigantesco. Por ter escondido tanto Ó, tempo, por não ter serviu de escondido, nada. porque eu fui um idiota. E aí, teve que me levar pro hospital, não sei o que. Fui lá, Uma da aquela... manhã. Olha, 1 da manhã. adolescente é uma merda. Parece É. aquela Eu não menina tenho que vem certeza, no mas- domingo, 2 da manhã, dizendo preço de cartolina na segunda. 2 da manhã do Então, domingo. eu fazia Tem que dessas levar também. cartolina pra escola. É Eu tipo fazia. isso. Ei, agora deixa eu contar pra vocês, porque na época de escola, e agora já tem um outro quadro desse programa, Gente, que é a a gente é só surpresa aqui. participação. Oh, É a participação do ouvinte ou do telespectador para quem nos assiste no YouTube. Inclusive, as pessoas vão poder escutar o podcast Sim, pelo é. Spotify e também vão poder assistir a esse programa pelo YouTube. sim, ver nossas lindas caras além Inclusive, das se vozes. vocês Cross-mídia, puderem assistir pelo bebê. YouTube, meus amigos. Opa, bati na mesa. Assistindo pelo YouTube, você colabora. É, se inscreve. Pronto. É, Aí, se dá inscreve like. no canal, dá like. Ativa o continuando com sininho. minhas histórias escolares, eu tinha um colega que o apelido dele é Batata. Tá. Batata é o apelido dele. Ok, até aí tudo bem. Exatamente. E o Batata, E um ele... apelido normal pro inclusive- Rio Grande do Sul. Batata, meu amigo. Desculpa aí, Tamo a junto. xenofobia. Então, aí, o Batata, ele morava no internato da escola. Como assim? Como assim? Escola interna? É, Tipo, porque Suíça? assim... Não, o internato da escola tinha escola metade normal, metade internato? Ou os alunos moravam na escola? Não, tipo assim, ó, por exemplo, Ai. a escola, ela ficava em Teutônia. Aí, o Sim, cara tu nem disse que... de onde tu era. Eu sou de Teutônia. Não, eu falei. A gente vai se Teutônia, Rio apresentar Grande no do Sul. final, porque aqui a gente não segue protocolo. Não, e aqui é pra segurar a audiência, né? Sim, As é. pessoas querem De saber. quem de tudo de onde isso aí. será que A gente ele nem é? disse nosso nome, mas tudo É, bem. exatamente. Não, mas isso é tudo estratégia, né? É, demais. Do latim estratégia. Nem disse quem é solteira. Débora não é, não. que Aquele ela é casada, momento. né? Aqui é solteira. Vai, Enfim, continua. mandem os currículos. Vai, continua. Não pra mim, né? Meu marido. Mas enfim, aí a escola que eu estudava tinha pessoas que eram de outras cidades. Aí tinha um internato que essas pessoas iam, ficavam lá dormindo e tal. Ah, tinha dormitório no colégio? Exatamente. Gente, Que Rio Grande do legal, Sul aqui realmente não é tem isso. outro país, viu? É, aqui Não, não, tem isso. mais, infelizmente. Eles fecharam o internato. Mas na minha época tinha e era muito massa. Quer dizer, eu morava lá, então não tinha porque Sim. ficar no internato. Mas vamos pro Mas Batata. o Batatinha, ele dormia no internato durante a semana e voltava pra casa na sexta-feira à noite, ou no sábado de manhã, enfim. E aí tem a história do meu querido Batata, que eu vou colocar pra vocês escutarem, ok? Batata, hoje é uma pessoa de 35 anos de idade. Manda um beijo pro Batata, ele é solteiro. Batata lá nos fins dos O confins do Batata Rio Grande hoje é do Sul. vereador, cara. Vou botar aqui Ele é vereador? sim, Meu, vereador. humilhando o vereador do Rio É, Grande do o Sul. vereador contando histórias Mas eu depreciativas. não falei o nome dele, né? Então, tá É, tranquilo. Tá verdade. tranquilo. Quem será Eu o tô usando o Batata codinome vereador? do Batatinha. Ele é Teutônia ou Lajeado? Não, é de outra cidade, mas não posso Ah, falar, tá, né? é Porque verdade. ele veio de É. uma cidade bem pequena, então as pessoas vão saber. Enfim, vamos lá. Tá, vamos escutar a a história do Batata. Tô ansiosa. Meu amigo Thiago, tem uma história muito engraçada na época de adolescência, que eu era interno no Colégio Teutônia, natural de Vespasiano, Coreia, morador de Pregou. Teutônia. Estava voltando para Vespasiano, Coreia, peguei o ônibus em direção à Estrela. Então, Teutônia, a Estrela. E entre Teutônia e Estrela, acabei dormindo, né? Cansado. O Clássico. ônibus passou por Estrela, foi para Lajeado e estava voltando para Estrela. 1 hora depois do meu destino final já. Me acordei assim, lá nos últimos bancos. O ônibus inteiramente vazio, só o motorista no meio da Não tem nem pra cidade. acordar. E já meio desacostumado assim, sem acreditar. Olhei no relógio, já tinha passado 1 hora da minha outra escala, do meu outro ônibus. Totalmente desesperado, nos meus altos 16 anos. O que eu vou fazer agora? Liguei pro meu pai, expliquei a situação, peguei um ônibus,
para outra cidade vizinha, depois ele foi me buscar. Então é uma lição que fica, se tu vai andar de ônibus, se tu quiser dar uma dormidinha, coloca pelo menos o despertador. Mas o ideal mesmo, nesses trajetos um pouco mais curtos, é não durma, que a chance de dar merda é grande. Principalmente se você vai dormir 1 hora. Me lembrou um episódio de Friends, quando o Ross adormece no ônibus, aí ele passa de uma cidade e ele acorda e vê uma mulher muito bonita, aí ele começa a namorar com ela, só que ela mora, tipo, 2 horas de Eu não da história do Batatinha. É muito bom. Aí ele dorme de novo e ele conhece outra. Aí, tipo, a mulher, ele vai encontrar a mulher e chega no ponto dela pra ele descer, pra ele encontrar com ela, que ele pega esse trem pra encontrar ela, só que ele continua dormindo e ela fica batendo Ross. Quando ele acorda, ele tá numa cidade a 3 horas de Manhattan e outra mulher bonita. Ele faz, ai, de onde você é? Ela diz o local. Ele, droga. Mas na história do Batatinha, quem acordou, ele foi o motorista, não né? Não só durma, como não fique lendo, porque eu sempre gostei de ler muito, do nada, intelectual. E eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu pegava, assim que eu entrava no ônibus, eu pegava meu livro e começava a ler. E quando eu chegasse da integração, porque era assim, parava na integração, e um ponto depois da integração era o ponto que eu descia, que era na Lateral das Damas, que era o colégio que eu e Débora estudava. Aí, eu já tinha na minha cabeça, quando chegar na integração, eu vou fechar o livro, porque o próximo ponto é o que eu vou descer. Sim. E um dia, eu me empolguei na história que eu estava lendo, que eu nem lembro qual era o livro, e continuei lendo. E lendo. Aí eu fiquei tipo, gente, tá demorando tanto. Levantei a cabeça. E pra quem é da cidade, tipo, onde eu desci, acho que era a antiga Telemar. Era a antiga Telemar ali, tipo, na Era só lateral atravessar a rua pro colégio, era muito perto. E quando eu levantei a cabeça, eu já tava na catedral, que é lá embaixo. Aí o motorista notou meu desespero pela minha farda, viu que eu passei muito do ponto e eu comecei a puxar a corda, tipo, não tinha Desesperadamente. ponto. Desesperadamente. Ele parou num canto que nem era pra ele parar e eu fui altamente desaplaudida, correndo pro colégio, desde a catedral. Olha, mas sabia que essa história do Batata me lembrou de um tio meu, porque reza a lenda da minha família. Só antes, deixa eu... Batatinha, muito obrigado. Eita, bati no seu microfone. Batatinha, muito obrigado pelo áudio. Nunca mais durma no ônibus, viu? Agora só deixa eu comentar, porque vocês foram pra outras histórias, a gente nem falou da história do Batata em si. Porque na história que Marília contou aí, ele foi acordado por uma menina muito esbelta, que ele se apaixonou. Sim, ele namorou uma mulher. Agora o Batatinha foi acordado pelo motorista. O bigodudo mandando ele se acordar e sair do acorda, ônibus. rapaz. Cara, eu tô indo pra casa. A próxima parada é a garagem. Meu maior desespero era, tipo, eu dormia, acontecia alguma coisa e eu tá indo pra garagem com o motorista. Eu sempre tive esse... Nossa, isso é muito filme de mas terror. voltando pro que eu ia falar, essa história do Batata me lembrou uma história de família, que reza a lenda na minha família, que o meu tio tinha muito medo de avião, né? E aí, nos anos 80, por aí, avião servia uísque, era uma coisa bem chique Fumava, e tal. né? Não, e aí, como ele tinha muito medo, ele praticamente bebia todo o uísque que ele podia pra ele ficar bêbado e ficar relaxado. E aí, nisso, era pra ele parar em São Paulo e ele acordou em Brasília. Sério? Sério. E aí, é porque era escala? Porque era escala. As pessoas pensaram que ele ia pra Brasília. E aí, tipo, ele acordou em Brasília e simplesmente explicou tudo pra aeromoça. E aí, nessa época, as pessoas, né, sei lá, resolveram e colocaram ele em outro avião pra ele voltar pra São Paulo. Sem cobrar nada. Sem cobrar nada, eu acho. Ah, se fosse hoje. Se fosse hoje, infelizmente, senhor, você vai ter que pagar mais 3 mil reais pra voltar pra São Paulo. Mas, enfim. E é um perrengue chique, viu? Porque... perrengue chique. Fiquei bêbado de uísque no avião. Hoje o máximo que dá é uma aguinha com uma coca. Eu nunca dormi no ônibus porque, como eu falei, o ônibus de Lagoa Seca era muito animado, né? Eu nunca dormi por medo de ir pra garagem. Não dava pra dormir. Mas já aconteceu de eu estar muito apressada pra voltar pra casa e entrar no ônibus sem reparar. E aí o ônibus tinha Lagoa Seca e de pequenininho, Vila Florestal. Isso é onde? É tipo umas... Até tipo hoje eu não sei. comunidades pequenas, é tipo eu acho umas que comunidades tem, não? rurais. E aí eu não vi isso e entrei no ônibus. Achei a galera diferente, porque eu não vi nenhuma pessoa de farda, né? Porque sempre tinha muito estudante na hora que eu pegava. Mas fiquei na minha, né? De boas. E de repente, em vez do ônibus pegar na pista que levava pra minha casa, ele começou a entrar numas grotas. E eu juro por
Deus, eu fiquei mais de 1h30 rodando em várias comunidades rurais. Ele passou em vários E sítios. vamos de surto. E quando Surto o ônibus coletivo. saiu, ele, tipo, saiu já dentro do Lagoa Seca, depois da minha parada. Então, eu tive que esperar o ônibus voltar pra Campina Grande pra eu poder ir pro meu ponto. E, assim, tipo, foi muito desesperador. Quando eu vi, eu corri no motorista. Motorista, esse ônibus não passa por Lagoa Seca, não? E aí ele... Passa, só que a gente aqui faz a comunidade rural. E eu... Tararara, mais uma vez. E aí minha mãe me ligando, tipo, achando que tinha acontecido alguma coisa, porque como eu morava numa granja, o ônibus parava e a minha casa era, tipo, uns 500 metros do ponto de É ônibus. mesmo em frente, quase, né? Não, assim, em frente à casa não, em frente à Em frente à entrada. rua. Só que aí minha mãe ia de carro pro ponto do ônibus Eu me lembro. esperar. Sim. Porque aí eu descia do ônibus e ela me levava de carro pra casa, porque era perigoso. Eu lembro muito disso. E aí, tipo, minha mãe lá me esperando há horas e tipo, cadê você? Aconteceu alguma coisa? Eu tô num sítio, mas eu acho que falta pouco pra chegar. E, enfim, histórias. Inclusive, eu morria de vergonha porque o ônibus ia cheio de gente, de alunos e tal, de menino da minha idade. E como minha mãe parava no ponto de ônibus, e ela ainda fazia pior, ela não deixava eu atravessar a BR, porque ela dizia que eu era lesada. Aí ela, aí ela Oh. tipo, girava o carro e ficava parando realmente do lado do ônibus. Ela não deixava eu atravessar a pista pra ir até ela. E aí tinha um motorista que, tipo, simpatizava. Eu acho que ele achava bonitinho a minha mãe fazer Era. isso. E aí ele parava o carro pareado com o carro o ônibus pareado com o carro da minha mãe. A burguesia. Abria a porta do motorista. Tu saindo de um pra cair no outro. Não, eu descia por trás. Ele abria a porta da frente do motorista e gritava pra minha mãe: "Tá entregue a mocinha!" E eu me senti uma criança mimada. Todo mundo dentro do ônibus via isso. A Todo humilhação. dia isso. Todo santo Ai, dia. velho, não. Aí depois pergunta porque adolescente é revoltado. Olha o tipo de humilhação que o adolescente é submetido. Não, o adolescente Não é é. humilhado a adolescência inteira. A adolescência É inteira. verdade. É Tem verdade. até- Agora quando a gente vai pro Vai disso. Marília do Twitch. Pode ir lá, Mar. Lembrando que eu não tenho uma conta no Twitter. É o quadro. Sério que você não tem uma conta? Não tenho. Então não me procurem. Vocês não No vão Twitter, O achar. meme, não, mas né? ela tem no Twitter é Instagram. pra seguir gente desconhecida Não, mas no e não Instagram seguir ela tem. No conhecido. Instagram ela tem. Mas Twitter não tenho, não me procurem. Vocês não Você vão tá achar. falando fora do microfone, amiga. Se achar, são sósias. É fake. São fakes meus, porque, né? Sim, a gente teve a ideia porque estava no giro de um Twitter que não é meu. E eu vi um Twitter de uma conta chamada Out of Contest Brasil, que ele botou o kit de humilhação do busão. Então, assim, se você Certo. fechou, É um faz bingo. faz bingo de todos esses itens, você foi instruído assim na vida, você tem humildade. Você Então, é formado em busologia. Sim. Alô, busólogos. Vamos lá. Ele bota, não consegui abrir a janela do ônibus. Clássico. Clássico, que você tenta, aí não abre e você finge que nem tentou. Você fica, ai, nem queria abrir. Nem tô com rápido- calor. A comentário pessoa rápido sobre fritando. isso. Comentário muito rápido sobre isso. Eu tenho certeza que aqueles ônibus de emergência não funcionam. Aquela Eu saída. tenho Ônibus. certeza, ônibus. Saída de Janelas, emergência. Saídas de emergência. também, eu tenho Elas não certeza. funcionam. Eu tenho certeza. Eu sempre Porque ficava olhando. Aquela janela como não abre, que você tá falando. Imagina se o de emergência vai abrir, gente. Eu, às vezes, ficava lendo, tipo, empuxa a alavanca e empurra com o pé. E eu ficava vendo se eu ia ter coordenação pra conseguir E eu fazer sempre isso. ficava pensando, tipo, a pessoa pula e quebra o braço, uma perna, né? Porque o ônibus é... Aí, enfim, continua o Eu bingo. nunca mas- vi aquilo sendo usado. Enfim, continua... Porque o ônibus é muito Graças a seguro, Deus. né? Mas Fonte graças vozes a da Deus. minha cabeça. O Mas ônibus é graças a alto. Deus você nunca viu. Tu já viu? Não, nunca vi, mas é porque se você... É porque ele falou como se ele já tivesse visto. Não, mas é Graças com base na minha experiência. se você tivesse visto é porque você passou por uma situação complicada, né? É. Então melhor não. Vai. É. Dinheiro faltando pra passar. Ai, clássico, clássico. Não, e não só o dinheiro faltando. Quando chegou a tecnologia no ônibus, que era o cartãozinho, O cartão digital. e que tinha também para você passar digital. E a humilhação de não ler sua digital, que você Ai. ficava. E o cobrador sempre ficava tipo. Olhando com cara de bunda É, pra porque ele- você. Todo mundo atrás. Assim, com tudo ódio de bem. Você. O povo com ódio. Nem pegou outro. Nem Pegou. pegou. Gente, e sabe o que acontecia comigo? Acontecia muito comigo de eu achar que eu tinha o dinheiro suficiente dentro do cartão e aí quando passar aquele sinal, faltam 97 centavos. E aí você com a mochila
procurando as moedas e não ter, e, tipo, ter que dizer... Pronto, tem isso é que nem dinheiro. quando você vai pagar uma conta em alguma loja e aí, tipo, você passa o cartão e aí dá, sei lá, Aquele nervosinho. acesso negado. Aí Nunca você vi. fica, putz, será que eu tenho dinheiro? Aí começa a dar umas... Era tipo, Não, Você mas eu acho pode que eu ter 10 mil na eu conta, errei, você eu passa errei e a fica... senha, eu errei Hoje a tem- senha, não sei o quê. Hoje tem um menino que ele é Mad Life, nem é mais meu amigo, Marília vai lembrar quem é. Mas ele era, tipo, rico, tinha dinheiro, mas nunca tinha dinheiro pro ônibus. E aí ele pegava meu cartão emprestado. Eu não lembro quem é. Ele pegava meu cartão emprestado, passava o meu cartão na época que não tinha digital e me entregava pela janela. E os cobradores, eu vou denunciar, viu? Isso não pode, não. Oxe, mas você tava pago porque ia denunciar. Mas Mas depois não botaram a pode. digital por Depois causa botaram a disso. digital justamente por isso. O povo Porque fazia Foi. isso. você tinha um filho que era estudante e aí o menino emprestava o cartão pra família inteira É. andar com passagem de estudante, entendeu? Sim, ainda tinha que ir lá É. no, na Saquei, CPTran, saquei. encher o cartão. É, aí você tem que dizer, bota R$15, bota R$20, e nisso, às vezes, eu perdia as contas e Sim. faltava dinheiro. Gente, a humilhação é uma coisa... Eu já fiz bingo, eu tô aqui, ó, com 2 Com dedinhos. Eu já tô com os 2. caí no colo Né? do passageiro. Ai, caí no colo. Eu nunca caí no colo de Gente, ninguém. é muito Vocês humilhante, eu já caíram no colo caí. de alguém? Tipo, sabe quando, tipo, o motorista, ele é meio sem noção, ele anda meio brusco. Nos e quebra-mola. você, tipo, tá lá... Normalmente já caí quando eu tava entrando no ônibus, aí o motorista Sim. dá, tipo, uma arrancada e você vai... bum, Eu já E eu cai já em caí cima. no colo e também já caí na saída do ônibus, tipo, descendo apressada, eu desci os batendo o ônibus de joelho, e cheguei na calçada. Câmara foi muito humilhante. Eu fui muito humilhada. Muito humilhada. fase, hein, amor? Por isso que hoje eu sou uma pessoa Humilde. legal e humilde. Porque eu fui muito humilhada dentro do ônibus, de diversas formas. E a minha família nunca reconheceu isso. Minha família achava que, tipo... Nunca era- reconheceu sua humilhação? Nunca reconheceu. Eu chegava reclamando e minha mãe... bom era se não tivesse ônibus. Eu já fui entrar correndo. Tem várias... Assim, nem tem essa humilhação aqui, mas... O ônibus, você vê que o ônibus está quase saindo e você sai correndo e gritando e batendo na lataria. Porque o motorista é a humilhação. Mais Total. humilhante do que você correr atrás do ônibus é você correr e o ônibus ônibus não ir embora. parar, que você fica Ah, só... isso é terrível. Oh, vai! Vendo o ônibus indo embora e você Numa só corrida. refletindo sobre a humilhação. E o pior é a galera atrás. Não para, Ah, não para, não para, quando não para, Mari- não para, é. não para. Que você quer ir embora? Tem É. uma Você nunca vez que eu pensou já nisso, não? corri e minha sandália torou. E eu subi no ônibus, era tipo a sandália e eu... Ai, isso é um horror quando A acontece. sandália Você vai xeleque, arrastando. xeleque. É que você vai aplaudida. arrastando. Cara, você vai Marília sentindo- também foi muito humilhada, Eu amiga. fui muito humilhada. Tá. Todos os meus assaltos foram em pontos de ônibus, pra você ver. Eu também fui furtada dentro do ônibus 2 vezes. Que Caramba. horror. A mochila ficar presa Na na catraca. catraca. Nossa. Muito. Não, Minha mochila sempre. parecia tartaruga ninja. Muito. Porque Nossa, eu botava tu todos parecia os muito livros. Tartaruga Ninja. Eu parecia muito tartaruga ninja e eu sempre fui pequena e magra. Então eu era aquela coisinha pequenininha, correndo com a mochila 3 vezes maior do que eu. Parecendo um Playmobil. E é Ai, muito meu Deus. E humilhante. prendia na catraca. E você tem que voltar E você pra fica dando, soltar. tipo, sorrisinho, né? Tipo, Ai, é humilhante. Eu vou fechar esse bingo, vai. é Ei. muito Continua. humilhante. Só falta um, Tem mais? que é apertar o botão ou puxar a cordinha antes do seu ponto. Você, tipo, meio que vai na ansiedade, puxa, o cara para, mas era no próximo e você fica, não era aqui, cara. Já aconteceu isso comigo também. já- eu- Bingo, eu fechei fechei tudo. todos. Eu também Eu fechei fechei todos. O mais... Não, Tiago, tu fechou todos. Todos. Ah, todos, Thiago, todos, você todos, não, todos. não, É não... porque a humilhação de Tiago, eu acho... Eu acho que a humilhação de Thiago é soft, perto da nossa. Quando eu fui Não, com assaltada... certeza Ó, soft. lá na Praça da Bandeira Porque- tinha muito mala. Hoje em dia acho que nem tem tanto, mas tinha muito mala. Sim, mala... Mala de roubar. É, maloqueirozinho que roubava. E era criança que roubava, tá? Não tinha nenhum adulto pra roubar não dá você, pra era só entender, criança. É só criança, né? Vamos lá. E são os mais rápidos. Uma vez um menino de 7 anos tentou me assaltar com o dedo. Ele botou o dedo dentro da blusa e falou, eu tô com a arma aqui, passa o celular. E E eu ia passou? e o pior de tudo era que eu ia passar, mas aí saiu um cara de dentro da loja e falou assim, ei, não perturba a menina não. E tipo, botou ele pra correr e eu fiquei... Eu fui Nervosa. assaltada por uma criança. Entrega Ele pediu dinheiro, eu não tinha. Aí eu não vou dar. Aí ele fez assim, então me passa lá que tá no seu bolso. Aí eu peguei, dei o celular e essa foi a segunda vez que eu sou assaltada. Toda vez que eu sou assaltada, eu ficava muito nervosa e meu corpo liberava Xixi. Xixi. o que tinha. E eu fui mijada, desaplaudida no ônibus, Eu não sentada, depois de ter acredito. sido assaltada. Meu... Não. Foi, e não, ainda por cima, o menino
tava comigo, não que tava comigo, mas tipo, que pegava, teu primo que pegava ônibus comigo, ele gritou com o assaltante de 7 anos de idade. Eu não Ele pegou o consigo, celular da eu não menina sou e ele capaz. puxou, pegou, ele tava com canivetinho. Então assim, Eu não sou capaz. eu não É, sou capaz. ele fez assim, ele cortou o braço. Foi? Esse Ai, menino que gritou com ele. Zé Matheus, né? Ele Eu lembro cortou o disso. braço. Deu uma E arranhada. Eu fui fingindo que tava tudo bem, Zé toda Matheus. molhada Olha. dentro do ônibus. Marília, eu acho que você ganhou. Eu Então, acho que apesar de tudo que eu passei, você ganhou. Porque você ir recém-assaltada e mijada dentro do ônibus. Poxa, ela ganhou, né, Te amor? zoaram? Não, ninguém viu. Não é tipo, eu não saiu na calça toda, mas tipo, desceu assim aqui. E você esconde com a bolsa, né? Eu sei todo o truque. Ai, Ei, agora meu Deus. vamos para mais uma história da galera. Mais uma? Nossa, estamos bombando com Claro, histórias com dos ouvintes. certeza. Dos internautas. Agora vamos mandar um abraço aqui pro meu querido gringo, lá de Teutônia. Todo mundo tem Gringo. apelido, né? Nesse É, não, lugar. mas é bom. Isso é bom. Porque A gente- preserva a identidade. A gente só preservar bota apelido em quem a gente não As conhece. identidades. Inclusive, todos eles solteiros, mano. Ai, do nada. Ai, Eu meu morando Deus. lá. Ei, agora vamos lá. Não, mas eu também era de lá e mudei, né? Mas vamos lá. Gringo história. E uma vez isso foi comigo daí. Peguei o ônibus pra ir pra casa, que eu voltava do colégio. E aí o ônibus tava meio cheio, aí eu sentei no lado de um cara. E aí comecei a falar com o cara e tal, comecei a falar que eu estudava no colégio e tal, que tava indo pra casa. Cara, sei lá, falei um monte com ele, tipo assim, deu 5, 6 minutos eu falando. E aí quando eu parei de falar, o cara não falou nada. E aí ele começou a fazer uns sinais assim pra mim. Cara, o cara era surdo, velho. E, tipo, eu falava e ele não entendia nada. Por isso que eu não converso com ninguém em ônibus. Primeiro, sempre tem a pessoa simpática dentro do É, ônibus, né? O o gringo gringo- claramente é essa E eu pessoa. odiava O essa gringo é pessoa. muito simpático. Eu não gosto Eu de também não conversar com gostava pessoas que eu não de conheço. interagir. Não, eu interagi Mas eu era um com todo mínimo mundo. educado. Sempre senta uma velhinha do seu lado que ela vai contar Sim, a história da a vida vida, dela. sim. E você tem que Toda fingir a interesse, vida né? toda. Você tem que Eu ficar. lembrei de uma história. É. E você, minha filha, tão. É porque, assim, como eu pegava ônibus mais quando eu era adolescente, assim, peguei ônibus até os meus 19 anos, por aí, a pessoa geralmente já é mais antipático nessa época. Sim, E adolescente aí eu é já um ia saco. com tanta raiva de pegar ônibus que eu sabia que eu não queria interagir com ninguém. Eu acho que eu ficava com essa cara assim, lá, e por isso ninguém puxava assunto comigo. Mas quando era idosinhos, eu abria a sessão, porque eu amo idosinhos que falam da vida. Então, Não, eu amo idosinhos. Agora, tem alguns momentos que... É porque eles Você não não param. tá querendo Tem alguém conversar, que não entendeu? para de falar. ai, É, gente, tem mas isso, é que às não. vezes eles não têm ninguém pra conversar. A defensora. Aí você Agora tem que ser fiquei- não, agora bondoso. fiquei com pena. Não, justamente, É. a gente é educado e Não, educado responde. sim, mas tem pra eu vezes que você não- responder, então eu tenho que estar muito na vibe, porque eu sou chata. Então eu fingia que eu não tava, tipo, pegava o celular, ou fingia que tava lendo alguma coisa, pra pessoa nem... Meu Deus Eu sou do céu, simpatia. vocês são muito chatos. Não, mas isso era quando pessoas adultas normais, Que senhorinhas... idosos são normais. Não, será que Então, esse senhorinhas, esse a partir cara... dos 60 anos eu respondia. É. E será que esse cara do gringo aí não fingiu pro gringo? Não. Não fingiu, não. Ei, Mas, cara, essa eu sei história a foi top. de uma mulher que já fingiu que era surda pra não ser assaltada. O Sério? cara... Quem me contou essa história? Eu não lembro quem me contou. Muito- Quer ver se vozes Mas da minha... muito esperta. Fonte, vozes da minha cabeça. Eu tô É. inventando agora. Mas eu acho que alguém me contou. Que foi assaltar e ela ficou... Hã? Hã? E fingindo, e o cara começou a ficar puto. Eu não creio. Meu Deus. E gritando... Ai, isso aí é surda, essa merda. E ela não foi assaltada, porque ela ficou... E apontando pro ouvido, dizendo que era surda. Ei, mas a gente tá falando de história de ônibus. Mas não façam isso. É, Não, não pelo façam amor isso. de Deus. Deem tudo. A gente tá falando de história de ônibus e eu queria dizer que a gente não falou ainda. Tiago é muito medo poluída. O que rolou aí, Eu gente? disse, deem tudo. Deem os objetos materiais, Meu gente, Deus, pelo amor vocês de estão Deus. em outra vibe. Continue. A gente tá Diferente, falando é de diferente. ônibus e a gente não pode deixar de falar de uma figura muito emblemática do ônibus, que são os motoristas de ônibus. E todo mundo tem uma tem história razão, com tem razão, motorista. tem razão. E aí eu vou falar dessa história que minha amiga Carol falou pra eu não esquecer de contar essa história. Que era assim, às vezes eu pegava ônibus com Carol na época de colégio, que é minha amigona.
Minha amigona. A gente se encontra... BFF. E a gente se encontrava na Integração, né? Porque não morava perto, mas se encontrava na Integração. Era o ponto de encontro. Eu também Era, encontrava a Carol todo na mundo se integração. encontrava na Integração de ônibus. E aí, eu cheguei no ônibus e Carol já tava o ônibus que levava pra escola lá. E aí, eu com a mochila de Tartaruga Ninja, correndo lá da placa 6 pra placa 1, que era bem longe. E ela ficou, em vez de Eu subir, lembro ficou disso. com o pé no batente do ônibus. Batente pra o não, na ônibus, escada, creio. na escada do ônibus, pro ônibus não sair e dar tempo de eu chegar. E aí ela lá esperando e travada, né, com o pé em cima do ônibus. Aí o motorista, bora minha filha, ou sobe ou desce. E ela, bora Débora. E eu, tuqui, o Playmobil correndo. E a gente corria. E os motoristas sempre simpáticos, né? Tem os simpáticos, que é aquele que eu Não, falei, tem. que parava o carro e sempre falava pra minha mãe. Não entrega Mas a mocinha. É, na mas tem maioria uns que das tem vezes ódio no tem uns que coração. são com ódio no coração, velho. tem. Véi, sabe o que eu lembro? Pra você ver, olha, uma das melhores séries que o Brasil já fez foi a Diarista. E tem um especial dela indo para o Paraguai, De ônibus. que ela vai... eu não Tu lembro nunca assistiu disso esse aí. episódio? Já, sim, eu tenho Ela vai DVD. de ônibus, aí tinha só... Tu já assistiu Diarista? Eu acho que não. A acho que diarista É com Sul, é do Cláudia, com aquela atriz pequenininha, Soli alguma coisa. Solineusa E Solineusa, e que eu tal. não sei o nome da atriz, foi Solineusa Dira também. Paz. Dira Paz. Aí, Solineusa era, tipo, bem lesa, que ela chamava até de Poia. de Poia. Aí ela, Nete, eu vou sentir muita falta de você. Era um ônibus pra ir pro Paraguai, só que o ônibus era decadente. Parecia os ônibus intermunicipal, só que era decadente, era os ônibus intermunicipal até que ajeitado. E ela pega e arranca a janela do fica ônibus, com ela. batendo, e a janela sai e fica com ela. E Marinette tinha os cabelos bem volumosos e ela vai o caminho todinho sem poder fechar, Com a com o janela. vento batendo. Ai, Aí, meu. beleza, ela se levanta. Tem todas as figuras que a gente tá falando tem nesse episódio. Tem um cara que fica aperreando ela, dizendo, esse lá. Tem um cara que deita a Que poltrona, deita a em cima poltrona dela. em cima dela. Aí ela vai reclamar, ela levanta e vai reclamar com o motorista. Alguma coisa. Tem o banheiro fedido. Ai, clássico, banheiro fedido. Clássico. Quando ela vai, o motorista tá dormindo, ela levanta o óculos, ele tá assim. E ele tá de olho fechado. E ele tá dirigindo. E ela ela- acorda o Ela tá- motorista. Tapa assim nele. Motorista, acorda. Ele, não, tá tudo bem, tá tudo certo, galera. Tô E, vendo, tô e ela, vendo. ela ganha essa passagem, ela vê que a passagem dela é 1 hora sentada e 1 hora em pé. Aí começa a Ai, gritaria. tinha um motorista desse ônibus que levava pra Lagoa Seca que eu tinha ódio dele, porque primeiro de tudo, né? O cara, pra ser motorista de ônibus, ele é maior de idade. E as meninas que estão na escola são menor de idade. Ai, Só que aí vamos de ele machismo. paquerava com todas as menininhas que, tipo, iam conversando com ele, sabe? As adolescentes. E aí, tipo, às vezes dava a hora do ônibus sair, mas se não tivesse chegado as paqueras dele, ele não saía, Que ele ficava ceboso. esperando. E aí eu ficava com ódio, com vontade de dizer várias coisas e não podia, porque, né? O que é que eu ia falar com o motorista? Minha mãe já descobriu, minha mãe voltava 10 horas da noite de ônibus do shopping e tinha um motorista que sempre andava muito rápido. Sim. E beleza, e depois de um tempo, o motorista não era mais o mesmo, porque, tipo, como era o mesmo horário, era o mesmo Sempre motorista. é. E descobriu que ele dirigia bêbado. Dirigia bêbado. Sim. Isso Por é. isso que ele ia, tipo, correndo esse negócio. E foi os passageiros que começaram a notar que o homem tava em Nárnia e dirigindo loucamente pela cidade. Gente, pelo amor de Deus. Gente. O brasileiro sofre muito. Ei, O vamos brasileiro pra mais sofre. uma Tem mais história de ônibus? Tem. Tiago perguntou a todo lajeado. Toda Teutônia contando as histórias de ônibus. Toda Mas vai. Teutônia, A do 15 gringo pessoas. e a do batata foram muito boas. Vamos ver a terceira. Não, mas não é história de áudio, não. É história da internet. Ah, tá. De Tiago E a batendo gente, no vai ter, Google. a gente vai ter que tentar adivinhar o final? Não. Aí é o que agora? É essa história aqui é do Guilherme Paiva. E. Conta aí. Ah, tu vai Vamos só lá, então. contar pra gente. Exatamente. Tá bom, vai. O ônibus estava cheio, estava na verdade super cheio, e ele ia descer no próximo ponto. Então ele foi se espremendo, assim, aquele negócio, todo mundo, aquele tumulto naquele corredor, você vai se espremendo para chegar na porta e conseguir descer no ponto. E né? Quem nunca? E normalmente metade do povo tá fedendo. Só que o que Triste. rolou foi que o motorista resolveu abrir antes do ônibus ter parado. A porta, né? Sim, a porta aberta. Exatamente. E aí, quando chegou no ponto, ele deu uma freada brusca, assim, que jogou, tipo, as pessoas pra frente. E a Caíram. pessoa que tava do lado dele, da pessoa, né, do tal do Guilherme aqui, foi parar por cima dele e ele não conseguiu se segurar e acabou caindo na calçada.
Meu Deus. Um ônibus em movimento. Essa história tá um pouco trágica. Não. Mas o final é surpreendente. Ele não morreu, então já Aí ele caiu então na... tá tudo bem. O que aconteceu foi que... Aí ele caiu na calçada, né? Ralou o braço, ficou uns minutos meio desorientado. E ainda de joelhos. Aí Ele caiu de joelho. tentou entender o que tinha acontecido. Ele olha e vê que o cobrador com a cabeça pra fora, né? Na janela. Pra fora da janela. Depois ele volta pra dentro. Sim, o ônibus parou pra ele Cobrador, voltar. e grita pro motorista: tá bem, pode ir. E o ônibus segue caminho. Com ele dentro, Não, ele com ele na disse calçada. que ele ele parou? caiu na calçada. Mas aí ele entrou voltou dentro pro do ônibus. Não, ele queria descer naquele ponto. Ah, então ele só desceu deitado. Não, ele caiu. Ele foi expulso da E aí o cobrador, muito simpático, né? Só deu aquela olhadinha assim: eita, tá vivo. Daí gritou pro motorista: ele tá bem, pode ir. As paixões de 10 minutos, quando o cobrador era gato. Você ficava procurando o dinheiro. Não, e aquele momento que você é adolescente e entra, talvez nem adolescente, mas na vida real. Na vida real. Na vida Na vida real que hoje. as pessoas pegam ônibus, a burguesa. Entra aquela pessoa bonita e você, no percurso do ônibus, imagina a vida, casar, ter 3 filhos com a pessoa, até a pessoa chegar no ponto e descer. Aí acaba o romance. E sempre tinha os escritinhos atrás, tá ligado? Porque o povo Pichava, vandalizava, vandalizava os botava o ônibus. número do telefone, botava a declaração de amor, gente. Clássicos. Era. Clássicos. Na UEPB, na faculdade, eu fui assim, tipo, eu cheguei na fase chefão do ônibus, entendeu? Tipo, eu cheguei no videogame na última fase. Não, o 333, tu Era, lembra? tinha o 333, 300, 303, Que é tinha todos lá. o FCG e o EPB, que é o Era assim. fechou Era mesmo. um momento, vocês já assistiram, sei lá, Mad Max? Que é Sim, o povo, Estrada da Fúria. quando cai aquela água, o povo fica se matando. E era tipo isso, todo mundo se matava pra entrar primeiro no ônibus, porque ia muito lotado. Pra sentar. E se você não entrasse logo, você ia muito espremido em pé. Então, o povo, assim, era tipo assim, salve-se quem puder. A não ser que você fosse em horários que não fosse de pico. Tipo, só tive uma aula, hoje vou. Eu tive experiências incríveis de E ônibus. você é humilhada desde criança, porque tinha, eu não sei hoje, burguesa, eu não sei se hoje em dia ainda funciona isso, mas na minha época, cresci agora sou mulher. Você só pagava a partir dos 7 anos de idade. Sim. Antes dos 7 anos, a criança não pagava. E qual é a humilhação da criança? Se agachar de 4 para passar debaixo Sim, da passar cataca. debaixo. Cataca. Eita. Da catraca. Catraca. Eu não tenho dicção. Eu não sei falar. Catraca. Catraca. E a humilhação, tipo, sua mãe dizer, vai, baixa aí, você vai lá e fica de 4 desaplaudida e tem que passar por debaixo da catraca. Isso forma caráter. Não, e o Muito bom é barato. quando a mãe diz pro Né? motorista, né? Ela tem 7 anos, aí a pessoa, eu tenho 9, cala a boca, você tem 7 pra não pagar a passagem de ônibus. Cala a boca, tu passa por 7 anos. É muita só humilhação. passa. Ei, a gente tá Era. chegando praticamente no fim do programa. Como assim, no fim, eu ainda tenho muitas histórias pra contar. E temos mais uma história. De novo, do gringo. O gringo tem muitas histórias também O de gringo é ônibus. dos meus, então. Exatamente. O gringo é tipo o Débora das histórias de ônibus. Humilhada em todas Mas as etapas. especialmente essa história que ele vai contar, não é a história dele, mas é a história de uma amiga dele, pelo que eu entendi. Então, vamos à história do gringo. Ou da amiga dele. Certa vez, na volta de uma praia, uma mina tava dirigindo o carro e se apertou pra ir no banheiro. E só que ela precisava fazer o número 2. Aí tinha tranqueira no trânsito e Tranqueira? ela não podia simplesmente parar o carro e ir no mato, Muito porque movimento. alguém ia ver, né? Aí ela olhou no retrovisor, tinha um ônibus atrás dela. Ela parou o carro, pediu pra alguém dirigir o carro dela. E aí foi no motorista e pediu, ô motorista, tu podia deixar eu usar o banheiro do ônibus que eu tô muito apertada? Aí o motorista, tranquilo, pode ir, né? E aí ela olhou pra ele e disse, só que não é o número 1, é o número 2. E Humilhação. aí o motorista, capaz, tranquilo, né? Abriu a porta, aí ela entrou no ônibus, sem conhecer, tipo, ninguém assim, e foi lá usar o banheiro. Aí ela usou o banheiro, quando voltou, a fila tinha andado,
e o carro dela, tipo, tinha ido muito pra frente e ela tava no ônibus. Deixa eu ajudar a explicar a Eu não história do entendi gringo. nada dessa O história. bom é que ele peraí. usa Eu vou os termos explicar, eu vou tranqueira. É porque- Tranqueira aqui é tipo... Engarrafamento. Não, engarrafamento. mas tranqueira aqui é tipo quando você tem um monte de objetos aleatórios em casa, aqui tá cheio de tranqueira. Ah, sim. É, tem Não, isso mas eu vou ajudar a explicar a história do gringo. É porque, como são culturas diferentes, a gente usa alguns termos sim. diferentes, né? Por exemplo, a tranqueira que a Débora comentou até é o engarrafamento, né? Ah. Aquele carro um atrás do outro parado, não sei o quê. Aí o que aconteceu foi o seguinte, a menina tava dirigindo, começou a passar mal, aquela diarreia desgraçada, né? Que não espera, né? Você não espera que isso aconteça. Aí o carro tava na frente de um ônibus e o mais próximo de banheiro que se tinha ali era o banheiro do ônibus atrás. Sim. Aí o que a menina fez foi assim, dirige meu carro aqui que eu vou ali no ônibus. Tava tudo parado. Aí ela entrou no ônibus pra fazer as coisas, só que nisso, Quando ela estava... o engarrafamento vai andando, né? Tu entendeu agora? Agora eu Quando entendi. ela estava lá no processo, tava andando e o carro dela foi na Foi pra frente e ela frente ficou... e ela ficou no Agora que é ônibus. amigo, né, velho? Que amigo Mas ele parceiro. não podia vai ficar interromper o trânsito. parado, É que nem não. quando sua mãe manda você Você- ir passando as compras Meu Deus, no é muita mercadinho humilhação. e vai É. pegar uma coisa e você, tipo, tá chegando no fim e a ela pessoa- não chega e você vai suando frio. Agora eu queria saber o desfecho dessa história, do tipo, ela tá no ônibus, né? Ele Aí- não contou? Não sabemos. Ah, Vai ficar para um próximo programa. Mas enfim, aí o que aconteceu foi esse rolê, né? Da menina no banheiro. gente, é A muita situação humilhação. é muita humilhação. Olha, eu vou falar uma coisa. A Ir gente no falou de banheiro histórias já é ruim. legais de ônibus e tal, mas eu acho importante, antes da gente terminar o programa, a gente falar também que ônibus nem sempre é lugar... Ônibus, trem, qualquer método de transporte... Público. Não, público, às vezes é um pouco cruel pra nós mulheres, né? De tipo, assédio dentro do ônibus, Ah, esse tipo e de é coisa. De macho que Felizmente. senta com as pernas abertas e você tem que se sentar em 15 centímetros. E tem então, sempre assim, entra um cara estranho que você fica com medo, tipo... tanto que em metrópoles, né, tem vagões só pra mulheres, tem... Aqui em Campina, a gente tem uma lei de que depois das 6 horas, mulheres podem pedir parada em qualquer lugar. E é, eu não independente, sabia. sim, independente de se é ponto ou não, justamente para a segurança delas. Então, a gente brincou e tal, mas também é importante lembrar que existem essas histórias e que são histórias sérias e que a gente precisa combater isso também, esse machismo e esses assédios dentro do ônibus. E que Com é certeza. importante, né? Nosso transporte público. Não, e tem um outro Mas que a rolê, gente assim, fale já que você- das humilhações, Já que mas... você chegou num ponto assim mais sério da história toda, né? É interessante que a gente sempre comente que, tipo, se a gente for pensar na questão agora e Séria, discutir né? a questão do meio ambiente, essas coisas assim, o transporte público ele é fundamental, né? Porque a gente tem que diminuir aí o número de carros. Eu No sei que Brasil- é algo complicado de se fazer, mas o transporte público ele é importante. Com certeza. Isso mesmo. E uma vez eu até li que, tipo assim, aqui no Brasil a gente tem a ideia de que, tipo, o rico é que anda... um país rico é um país onde todo mundo tem carro. Pois é. Mas Não é. um país rico é um país onde o rico anda de ônibus Pois também, é. né? E, tipo, Exatamente. E o carro é pra final de semana, é pra viagens longas, e ele usa outros meios. Completamente, usar outros meios. E assim, aqui o serviço de ônibus é muito ruim. É muito precário. É muito precário. Muito precário. Mas eu, por exemplo, quando fui pra Curitiba, eu mal peguei Uber lá. O transporte já É é bem melhor e tal. E é possível, né? Se algumas cidades fazem isso, então é possível. Isso tudo está relacionado a políticas públicas, né? É, A gente tem e que é. ter um governo que efetivamente trabalhe e faça as coisas funcionarem, né? E tipo, concessões, né? Pra esses ônibus e tal. Mas você vê- passagens altas, tudo isso acontece também e é sério. E principalmente agora na pandemia, você vê o quanto é desumano. É. Porque sempre tem Sim, temos que ficar em casa, as coisas, mas as pessoas precisam trabalhar, os ônibus extremamente lotados. Isso. E é muito... É uma realidade que as pessoas que não A gente não fica na passaram por bolha, né? isso, a gente não tem noção de quanto se arrisca. Na verdade, motorista, eles entraram como prioridade porque deveriam, né? Porque é Não, uma eu não grande sei. exposição. Exatamente. Esses profissionais ficam super expostos e ninguém tá falando sobre isso. Eu não sei, mas pois é, né? É, A mas consciência também, Olha viu? só, vai ter- gente, a gente vai mas ter- só pra terminar com uma história alta astral, eu tava aqui Vai olhando lá. no Twitter, cara, Débora, você tem? Não, também não. eu também não tenho Twitter. Ninguém aqui tem, não. E aí o perfil @pretinho _básico Ela colocou do um Rio Grande do vídeo. Sul. E Sim. E aí é. ele
E aí ele colocou um Pretinho básico. vídeo, gente, pelo amor de Deus, olhem esse Twitter. E ele colocou assim, assalto Twilio. O cara tá assaltando o bus com um rato. Como e assim? é um vídeo do cara Assalto com um a de rato Ratatouille. ameaçando o povo com um rato. Como assim com um rato? Deixa eu ver. Gente, Vira muito assim. bom esse vídeo. Quando você acha que você... Dá uma olhada, Marília. Quando você acha que já viu de tudo, tá o cara. Armas de fogo pra quem? A gente pode usar um rato. E é o rato botar vivo? em cima de É alguém. um rato vivo? Ameaçando com a leptospirose. É um rato Ameaçando vivo com... ou é um rato morto? Eu acho que é um rato vivo, gente. E eu consegui falar leptospirose, viu? É, Ele tá olha vivo? só. Eu falava... Ameaçando com a Eu peste não tô vendo o bubônica. rato. Peste bubônica. Gente, Ela até surtada até hoje com a Mas peste quando bubônica. você acha que já viu de tudo, não viu. Eu não tô vendo o Inclusive, rato. só mais uma história, gente. Tem que me amordaçar pra eu parar de contar, amor. Senão eu fico falando aqui por horas. O rato tá numa gaiola. Eu não sei. Eu pensava que ele tava segurando assim, ó. E... Ai, dá pausinho. Deixa eu ver esse rato aí. Não dá pra ver o rato. Ah, É, tá. mas enfim, é peculiar, minha gente. Você assaltar um ônibus com um rato na gaiola, socorro. Eu acho que é um... não é Ó, arma branca, então... Mas enfim, todo... Não, é arma cinza. Arma cinza. Arma de esgoto. Olha só, minha madrinha, ela andou de ônibus a vida toda e ela hoje tem 61 anos e ela ainda ama andar de ônibus. Ela realmente ama. Ela ama. E Ela vamos de ama. busóloga. Ela tem possibilidade de andar de outras coisas, mas ela ama andar de ônibus, ela acha ótimo. E aí, eu não sei se lá no sul tinha isso, Thiago, me fala se tem. Mas aqui é muito comum entrar gente pedindo dinheiro, Vendendo gente, tipo, coisa. vendendo O povo coisas. do Manacá, que vende chaveiro. Pessoas também de filantropia que entram no ônibus fazendo essas coisas. E aí, tinha um homem que entrava no ônibus e sempre, tipo, contava uma história bem triste, que tava com os filhos dele interno e tal, e pedia dinheiro, e minha madrinha sempre dava. Até que um dia, uma pessoa disse pra ela que ela viu esse cara, tipo, que ele comprava droga, que ele, tipo, não era necessitado, ele, tipo, numa loja bem vestido, alguma coisa que ela descobriu que ele era uma farsa. E aí, ela tava no mesmo ônibus, e esse cara entrou pedindo coisa. E aí, a minha madrinha foi a justiceira da noite. Ela se levantou. Não. Ela se levantou e fez: gente, ninguém dá dinheiro pra esse homem, porque é tudo mentira. Ele usa pra comprar droga. Eu vi ele não sei o que, e eu estou acabando com a sua farsa. E o ônibus todo foi movido por essa onda de justiça. E desce. E botaram o cara pra fora do Eu ônibus. tô passada. E ela, ó. Só a Manu fez- Gavassi. Relaxa, que eu Ela- não vou revelar Ei. a sua parte. Ela fez justiça dentro do ônibus. cara. Madrinha. Gente, ela- passada. Ela tem várias histórias assim de ter feito barraco dentro do ônibus e Passada, eu amo chocada. também. Eu ficava morta de vergonha quando tinha barraco. Ficava- É. Legal, então. Esse foi nosso primeiro podcast. Ah, Primeiro chegamos ao episódio. fim. Sim. Exatamente. E a Primeiro gente já vai episódio. dizer o tema da próxima semana ou Não, vai fazer ainda surpresa? não, vai ser É, surpresa. surpresa. Você tem que nos acompanhar pelas redes sociais. Eu e Marília, a gente vai ser, principalmente Marília, né? Ela se autodenominou que vai ser o Louro José de Thiago. Eu não me autodenominei, não, viu? Eu fui imposta. Não, nesse você negócio. que disse que ia Porque ser o Louro José. ele disse que eu ia me incluir pra fazer comentários aleatórios, engraçadinhos, totalmente natural. E eu disse que essa era a função do Louro José, que Deus o tenha. Do Louro José no programa da Ana Maria Braga, mas eu não serei um Louro José. Eu Ok, serei. mais que um. Como era o assistente da... Mas que Você vai ser o xaropinho. O que é xarope? Ratinho, Uepa! Inclusive, Marília é doida pra fazer essa sonoplastia de sonoplastia. colocar os memes de ratinho, Ele né? não é o pai. Uepa! Quem sabe mais pra frente a gente acrescenta essas vinhetas também aqui no podcast, né? Exatamente. Então tá, obrigado meninas. Valeu, Mari. Foi massa. Valeu. Semana que vem, de novo, segunda-feira. Mais um podcast. Obrigado, amor. Segunda-feira, que horas? Meio-dia. Vai ser soltado meio-dia? Entra sempre ao meio-dia, Todas todas as segundas. segundas-feiras, no YouTube e também no Spotify. Você pode nos acompanhar lá. E no Deezer entrou? Oi? No Deezer? Não, no Deezer a gente tá alinhando a Mas o plataforma. Spotify já tá de bom tamanho. É. Nos acompanhe no Spotify ou no Deezer, talvez. Comentem,
Exatamente. Deem dicas de Compartilhem. temas, né? Isso, se vocês quiserem participar pelas nossas redes sociais, a gente sempre recebe por lá algumas histórias. Sempre não, porque Sempre é novo, não. né? Sempre não, que é novo. E vamos de... Mas a gente pode soltar o tema antes para as pessoas poderem mandar esses áudios e essas coisas para participar. Isso, nos sigam Pois no é. Instagram, tem lá Bate-Papo, né? BAHTCHE. Gente, que é o gaúcho é Os você, pra convidados saber vão como mudar, escrever. Tiago vai ser a peça fixa, nem sempre eu e Marília estaremos aqui, o que é uma Isso. pena. O que é, infelizmente, para vocês. Isso. E também os temas, eles vão variar, né? Porque, tipo, hoje foi 100% descontraído com... Mas às né? vezes pode Comédia. ser Necropolítica. Às vezes pode ter um papo mais sério, né? Porque é importante a gente discutir algumas coisas. Tiago, o podcast vai ser muito leve. Sugestões de temas. Necropolítica. Super leve. Isso, mas os temas, eles vão variar e os participantes também, mas uma de vocês sempre vai estar por aqui, pelo que eu entendi, né? Talvez. É você que tem que Depende chamar. do cachê. Tu vai Ah, tá, tem esse rolê também, né? Infelizmente, até Ixi, agora... O cachê tá ruim, viu? Até agora é só um obrigado mesmo, né? Então tá, meninas, muito obrigado pela Valeu. semana. E quem quiser continuar, na verdade, nos acompanhando, siga a gente lá no YouTube e também no Spotify. Boa semana, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Ah, eu amei nosso podcast. Eu achei que ficou massa, velho. Eu Foi gostei. muito natural e Natural. fluiu super bem. Foi. Thiago, posta pra botar nos stories. Tipo, gravação do primeiro programa. Vai, Marília, que teu Vamos iPhone. só... Deixa eu só gravar. Peraí. Imagina se Thiago vê que não tá gravando.